Vamos dar início à narração da quarta parte do vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. E quando a última trombeta soar, não haverá tempo para novas decisões. Será o dia em que a eternidade separará os que creram dos que duvidaram. Mas para os filhos de Deus, será o início da promessa cumprida, estar com Jesus para sempre. O arrebatamento não é o fim, é o início da eternidade, da liberdade espiritual, da liberdade do mundo material, com um amor que jamais falha. O reino de Jesus, meu reino não é desse mundo, não é um sonho. É o destino daqueles que vivem com fé, esperança e fidelidade ao Espírito Santo. Jesus contou uma parábola, que contém uma das mensagens mais profundas sobre os últimos dias. O reino dos céus será como 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5, insensatas. Todas esperavam o mesmo Senhor, mas nem todas estavam preparadas. Nessa parábola, Jesus revelou a diferença entre crer e estar preparado, entre ouvir a sua voz e viver de acordo com ela. A lâmpada simboliza a fé, mas o azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens prudentes levaram azeite suficiente para esperar a noite toda. Elas sabiam que o noivo poderia demorar, mas o amor delas era mais forte do que o cansaço. As insensatas, por outro lado, confiaram no que já tinham e não se preocuparam em manter suas lâmpadas acesas. Essa é exatamente a imagem de muitos crentes hoje. Corações que um dia arderam por Jesus, mas que agora vivem de lembranças. Fé sem oração, palavras sem comunhão, luz sem fonte. Jesus não estava falando de números, mas de atitudes. Os 10 esperaram, mas apenas 5 perseveraram. Não se trata de estar na igreja, mas de permanecer aceso. A sabedoria espiritual não se trata de fazer muito, mas de cuidar do essencial, mantendo o amor de Deus ardendo em sua alma. O óleo do Espírito Santo não se compra, ele é cultivado na intimidade, no silêncio, na oração sincera. Somente aqueles que passam tempo com o Pai podem refletir a sua luz quando tudo está escuro. A Bíblia diz que à meia-noite houve um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Essa frase descreve o momento mais decisivo da história espiritual, a vinda de Cristo, o nosso encontro espiritual com Cristo, o Espírito Santo prometido por Jesus. Quando o grito soar, não haverá mais tempo para procurar óleo. Os insensatos pedirão aos sábios que compartilhem o seu, mas será tarde demais. A porta se fechará e a oportunidade terá passado. Jesus não disse isso cruelmente, mas com sinceridade. O tempo de preparação é agora. Todos os dias, o Espírito Santo chama o coração do crente, para renovar sua chama. Mas muitos adiam esse chamado. Vou orar depois. Haverá tempo para mudar, dizem. Contudo, o relógio celestial não para. O amor de Deus é paciente, mas não espera eternamente. Jesus contou esta parábola para que aprendêssemos a vigiar, não com medo, mas com amor. Vigiar é permanecer vigilante, com os olhos fixos nas promessas de Jesus, sem permitir que a rotina extinga nossa fé. As virgens prudentes não eram perfeitas, mas constantes.
E essa constância foi suficiente para que encontrassem o noivo. Fidelidade diária, oração sincera, esperança viva, tudo isso mantém a chama acesa quando a noite é longa. Jesus espera seus seguidores, despertos, não adormecidos, uma fé viva, não meramente decorativa, porque quando ele voltar, não buscará templos, mas corações em chamas. E quando a porta se fechar e a voz do noivo chamar, somente aqueles que guardaram o azeite poderão entrar no banquete eterno. Esta cena não é uma fábula, é uma advertência amorosa. Jesus não quer que ninguém fique de fora. Ele ainda espera que você retorne, reacenda sua chama, alimente sua lâmpada com o seu espírito. Porque quando o noivo aparecer, o coração ardente reconhecerá a sua luz, e aqueles que esperaram com fé, entrarão na alegria eterna do reino de Deus. Jesus contou uma parábola, para ensinar a importância da fidelidade nos últimos dias. Ele disse que o reino do céu seria como um senhor, que confiou sua casa aos seus servos e partiu em viagem. Um era sábio e fiel, o outro preguiçoso e infiel. Quando o Senhor voltou, o primeiro foi encontrado trabalhando, enquanto o outro havia negligenciado seu dever. Com essa história, Jesus nos mostra que a fé não se mede pelo que dizemos, mas pelo que fazemos, enquanto esperamos o seu retorno. O servo fiel representa aqueles que vivem com propósito, obedecendo mesmo quando ninguém está olhando. Eles não trabalham por reconhecimento, mas por amor a Deus. Cumprem seu chamado em silêncio, sabendo que cada ato de fé é uma semente da eternidade. O servo infiel, por outro lado, simboliza aqueles que confundem a paciência de Deus com o esquecimento. Como o Senhor demora a voltar, eles relaxam seu compromisso, vivem pelas aparências e perdem a paixão pelas promessas de Deus. Jesus sabia que a espera seria longa e que muitos se cansariam. Por isso, ele advertiu: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim. A fidelidade não se demonstra com palavras, mas com perseverança. Enquanto alguns se distraem com o ruído do mundo, outros continuam a construir em silêncio. A verdadeira fé não se esvai quando Deus parece estar em silêncio. Ela se fortalece na oração e na esperança. A parábola também revela um princípio eterno: todos nós servimos a alguém. Se não servimos a Deus, acabamos servindo ao mundo. O servo infiel não se rebelou abertamente, simplesmente deixou de cuidar daquilo que lhe fora confiado. Essa é a armadilha do inimigo: distrair o crente, fazê-lo pensar que seu trabalho não importa. Mas Jesus ensinou que cada pequeno ato de fidelidade é uma oferta de amor ao Pai. Quando o Senhor voltou, não buscou a perfeição, mas a lealdade. O servo fiel foi recompensado com mais responsabilidades, enquanto o infiel perdeu até o pouco que tinha. No reino de Deus, a fidelidade abre portas que o talento não abre. Jesus quer que entendamos que a sua demora não é um abandono, mas uma oportunidade. É hora de amadurecer, crescer e servir com humildade. O Espírito Santo continua a nos falar hoje por meio desta parábola. Ela nos lembra que cada dia é uma oportunidade para sermos encontrados fiéis. Não importa quão pequena sua tarefa pareça, se você a fizer com amor, ela terá valor eterno.
O amor de Deus não se esquece daqueles que permanecem firmes em meio às provações. Quando outros desistem, os fiéis perseveram, porque seu foco não está na recompensa terrena, mas na promessa celestial. E quando o Senhor voltar, as máscaras cairão e as verdadeiras intenções serão reveladas. Aqueles que serviram, com um coração sincero, ouvirão as mais belas palavras já proferidas. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Essa será a vitória final daqueles que não desistiram, daqueles que caminharam pela fé e não pela visão. Porque servir a Jesus não é um fardo. É o maior privilégio que uma alma pode ter. Jesus foi claro, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Com essas palavras, ele desarmou a curiosidade humana e nos ensinou uma profunda verdade. A fé não se trata de prever o futuro, mas de viver preparado. Desde então, muitos tentaram calcular o momento de seu retorno, mas toda tentativa termina em erro, porque o reino de Deus não é material, é espiritual, não é medido por relógios, mas sim por corações dispostos. O Senhor queria que vivêssemos em vigilância, não em ansiedade. Quando ele disse, vigiai, não estava falando de medo, mas de comunhão. Aqueles que vivem em constante oração, não precisam saber a hora, porque já estão preparados. Oração significa estar sempre em sintonia com o reino de Jesus. Jesus sabia que a natureza humana busca controlar, planejar e antecipar, mas a fé se demonstra quando confiamos até mesmo naquilo que não entendemos. O amor de Deus age no tempo perfeito, mesmo que não seja o nosso. Jesus ensina que os últimos dias virão como um ladrão na noite, não porque Deus queira nos surpreender, mas porque o mundo estará distraído. As pessoas correrão atrás de coisas materiais, ignorando sinais espirituais. Mas aqueles que andam com o Espírito Santo sentirão que algo está se aproximando. Eles não saberão o momento exato, mas sentirão o chamado para se prepararem em suas almas. Um coração sensível à voz de Deus nunca será pego de surpresa. Jesus não revelou a data de seu retorno, porque queria que cada geração vivesse com propósito. Se soubéssemos o dia, esperaríamos até o último momento para nos arrependermos. Mas o Pai, em sua sabedoria, escondeu o relógio, para que cada dia fosse uma oportunidade de salvação. Por isso, esperar não é perda de tempo, é um treinamento para a alma. Cada amanhecer é um convite divino para permanecermos fiéis. O crente prudente não olha para o calendário, mas para o céu. Não calcula, mas se consagra. Não teme, mas confia no Senhor. Vive com esperança, sabendo que a promessa de Jesus é tão real quanto o ar que respira. Quando o mundo zomba, dizendo que ele não voltará, os filhos da fé respondem com oração, porque sabem que Deus não mente. Seu silêncio não é ausência, mas misericórdia estendida. Ao longo da história, muitos anunciaram datas e fizeram previsões, mas todos falharam. Porque a volta de Jesus não é material, é espiritual. O reino de Jesus não é material, é espiritual. Contudo, isso apenas confirma o que Jesus disse: ninguém sabe.
Cada tentativa humana de decifrar o mistério apenas destaca o poder da sua palavra. O crente maduro não busca sinais para crer. Ele crê e, portanto, discerne os sinais. A fé autêntica não precisa de provas, precisa de presença. Quando menos esperarmos, o nosso céu interno se abrirá. Não haverá avisos nos noticiários, nem boatos nas redes sociais. Apenas o som da trombeta celestial e a voz do Filho chamando os seus. Esse será o dia em que a esperança se tornará realidade, o dia em que as promessas de Deus se cumprirão plenamente. E embora não saibamos a hora, sabemos algo ainda mais importante. Jesus não está voltando, porque Ele nunca foi, nunca nos deixou. Ele sempre esteve e sempre estará presente no coração do seu fiel seguidor. E para aqueles que o amam, isso diz tudo. Jesus encerrou seu discurso com uma declaração que impactou a todos que o ouviram. Com essas palavras, o Mestre selou a maior promessa de toda a Bíblia, seu retorno. Ele não voltará como servo, nem com uma coroa de espinhos, mas como Rei dos Reis. Meu reino não é desse mundo. O dia que muitos duvidam e outros aguardam ansiosamente finalmente chegará, e o mundo inteiro testemunhará a manifestação do amor de Deus em toda a sua glória. A verdade que o mundo ignorou brilhará como o sol. O tempo da misericórdia terá cumprido seu propósito, e o reino eterno da esperança e da luz terá início. Cada seguidor de Cristo vivenciará esse momento. Cada profecia se cumprirá exatamente como foi escrita. Anjos reunirão os eleitos dos 4 cantos da terra. Aqueles que adormeceram em Cristo ressuscitarão para a vida espiritual eterna. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte. O Espírito Santo, que sustentou a Igreja por séculos, entregará sua noiva preparada e pura ao noivo que retorna. Será o cumprimento final de todas as promessas de Deus, a resposta definitiva a cada oração feita com fé. Para os crentes, aquele dia não será de medo, mas de vitória. Aquele que sofreu por seu nome será coroado de alegria. Aquele que perseverou receberá sua recompensa. Jesus não esquecerá uma única lágrima, nem uma única oração de esperança. O amor de Deus brilhará mais forte do que toda injustiça. O Rei retornará para reinar não com espadas, mas com palavras de vida eterna, e todo o coração que lhe pertence será chamado pelo seu nome. O mundo não entende essa promessa, mas o crente vive por ela. É por isso que continuamos a orar, servir e esperar. A fé não é uma teoria, é uma expectativa ativa do cumprimento do que Jesus proclamou. O céu será o seu trono e a terra o seu estrado. Anjos cantarão, e os redimidos se prostrarão em adoração. Não haverá mais dor nem solidão. Haverá apenas a presença eterna de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que venceu a morte para dar vida àqueles que creem. E quando tudo se cumprir, uma voz ressoará por todo o universo: Eis que faço novas todas as coisas. Esse será o fim da dor e o início da eternidade. O Rei voltará não para punir, mas para reinar com aqueles que guardaram a fé até o último suspiro. Jesus não demorou, ele apenas esperou o momento perfeito. E quando esse momento chegar, a glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar.
Tudo o que Jesus disse sobre os últimos dias não foi uma ameaça, mas um convite. Ele não estava tentando nos fazer temer o futuro, mas sim confiar em suas promessas. Cada sinal, cada palavra, cada profecia é um lembrete de que Deus cumpre o que diz. O amor de Cristo não enfraqueceu. Ele continua a chamar os corações, esperando que eles retornem à sua presença. Este mundo treme, mas a fé permanece. As nações mudam, mas a palavra de Deus não. As pessoas duvidam, mas Jesus permanece o mesmo. E mesmo que tudo pareça incerto, seu plano ainda permanece. Portanto, não vivam com medo. Vivam preparados. Não se conformem com o sistema do mundo. Busquem o Espírito Santo em oração, em silêncio, em verdade. Ele lhes mostrará o caminho, quando tudo ao seu redor parecer sombrio. Hoje, mais do que nunca, o céu está à procura de crentes despertos, filhos que amam incondicionalmente, que não aguardam o fim com terror, mas com esperança, porque cada dia que passa nos aproxima do cumprimento de sua promessa. Essa será a vitória final do amor de Deus. Amados irmão e irmã em Cristo, se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero estar preparado. Compartilhe estes vídeos para que mais pessoas possam ouvir o que Jesus disse e o que muitos não pregam mais. Neste canal, falamos todos os dias sobre fé, esperança, oração e as promessas eternas do Senhor. E lembre-se do que diz o Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Sim, espere no Senhor. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta reflexão. Hoje nós conhecemos algumas das palavras e ensinamentos de Jesus sobre os últimos dias. E existe uma mensagem que deve permanecer acima de todas as outras. Não devemos viver dominados pelo medo, mas permanecer firmes na fé, na oração, no amor e na esperança em Deus. Independentemente das dificuldades e acontecimentos que possam surgir, aquele que confia em Jesus encontra forças para continuar sua caminhada. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e com todos aqueles que precisam ouvir uma palavra de fé e esperança. Escreva aqui nos comentários: eu confio em Jesus e permaneço firme na fé. Que as palavras de Cristo permaneçam vivas em seu coração, iluminando seus caminhos, fortalecendo sua fé e trazendo paz para sua vida. Que Deus abençoe você, sua família e seu lar. Até o nosso próximo encontro. Amado irmão e irmã em Cristo, seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.